E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Estamos de volta aí com mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Aqui do lado você pode observar esse Perspex, exatamente isso. Por quê? Esta aula é do resumão Perspex. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook Istuçar e o celular para mensagem 3291650267. Pessoal, para vocês observarem aqui está o YouTube, como vocês podem ver, o YouTube. Você vai digitar aqui em cima, Istuçar, se você não conhece ainda o canal, vai entrar no início, óbvio, né? E vai clicar aqui em playlist, né? Em playlists, onde você pode observar aqui, ó, resumão Perspex, que é destinado aos principais temas que eu acho importantes para a prova da Perspex, meio ambiente com o professor Igor, né, ajudando aí na parceria aí com a parte de geografia, o resumão ESA também, os principais temas que eu acho importantes para a sua prova, história geral, aqui pessoal, já começa as playlists de história geral, a parte de história geral, onde as aulas são mais detalhadas, onde as aulas têm mais tempo, e eu falo de cada tema, por exemplo, Reforma Protestante, se eu não me engano, eu tenho aqui 4 aulas só falando sobre Reforma Protestante, beleza? As aulas aqui são mais detalhadas. Então, você que é da parte da Perspex e tem a parte de História Geral, como nós já observamos aqui no resumão Perspex, como eu já falei para vocês, aqui nessa playlist, aqui ó, de História Geral, você tem temas que são mais aprofundados, beleza? Aqui nessas aulas, como o próprio nome diz, é um resumão, mas aqui as aulas são mais aprofundadas. O resumão PMPE, Polícia Militar de Pernambuco, e a playlist de História do Brasil. Por quê? Hoje nós vamos ver História do Brasil Perspex, parte 4, Primeira República. E, como você já sabe, aqui ó, na playlist de História do Brasil, Professor Aldo, 104 aulas, as aulas são mais detalhadas, são mais completas, são mais bem organizadas, são mais detalhadas. Por quê? Nessa playlist de História do Brasil, História Geral, História da América e aqui também História da África, ou seja, nessas 4 playlists são, nesse caso, temas para que caia em qualquer prova, que caia a parte de história. São aulas muito mais bem detalhadas, tranquilo? Então aqui em História do Brasil, na playlist de História do Brasil, eu falo de Primeira República, mas falo de todos os presidentes que passaram na Primeira República. Falo de tudo que ocorreu na Primeira República. Aqui no resumão Perspex que você está, porque está escrito aqui Perspex, nós falamos aqui dos principais temas que eu acho importantes para a sua prova, ok? Então aqui História do Brasil, 104 aulas, vai desde o descobrimento do Brasil até, se eu não me engano, governo Fernando Henrique Cardoso, beleza? São 104 aulas, ok? Mas continuando, vamos falar hoje sobre a Primeira República do resumão Perspex. Caso você queira uma aula mais completa, nós estamos aqui em História do Brasil, você acessa aqui também História do Brasil, a playlist de História do Brasil, onde as aulas são mais completas. Eu quero uma aula mais completa de História Geral, sobre a Revolução Francesa. Aqui em História Geral você tem as aulas muito mais completas, beleza? Voltando então. Continuando. O que nós temos que observar? Na Primeira República, pessoal, nós teremos 2 partes. A República da Espada e a República Oligárquica. Por que República da Espada? Primeiramente, os 2 primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, são militares. Deodoro não fica até o final do seu mandato, mas Floriano consegue ficar, o Marechal de Ferro. Mas lembrando, esses 2 presidentes, os 2 primeiros presidentes do Brasil, óbvio, são militares. Por isso, chamada de República da Espada, ok? Separação do Estado e Igreja. Temos que observar aqui, na República, diferente da monarquia, há uma separação entre Estado e Igreja, ou seja, o chamado Estado laico, beleza? E a nova Constituição, a Constituição de 1891. Uma Constituição republicana, onde você observa princípios do federalismo, né? A obtenção do federalismo, a extinção do poder moderador, que é lá da Constituição de 1824, Constituição da Monarquia,
O voto aqui é para homens maiores de 21 anos e alfabetizados, ok? E as fraudes? Óbvio que as fraudes continuam. Diferente de hoje, que não tem fraudes nas eleições, não tem corrupção, não tem nada. Mentira, né? Outro tema importante da República da Espada, o encilhamento, que é o ministro da época da Fazenda, Rui Barbosa, tenta promover um desenvolvimento da economia do Brasil, mas só que esse desenvolvimento leva a um grande fracasso, leva a uma grande crise, uma desvalorização da moeda, inflação e entre outras coisas, beleza? Ah, professor, eu quero uma parte mais bem explicada. Como eu já falei, aqui em História do Brasil, na playlist de História do Brasil, esses temas estão sendo abordados aqui também, muito mais detalhados, ok? Aqui, como já sabe, é um resumão. E revoltas. Óbvio que vão acontecer revoltas. As duas revoltas das Armadas e a revolta federalista, ok? A República Oligárquica. 1894. Aí temos Prudente Moraes, o primeiro presidente eleito. O primeiro presidente, como eu já falei para vocês, é Deodoro. Mas o primeiro presidente eleito pelo voto, né? Naquele momento, era Prudente Moraes, ok? O coronelismo, poder local, aqui, pessoal, no voto, pessoal, era muito interessante, chamado curral eleitoral. Por quê? Esses coronéis vão ganhando mais prestígio, vão dominando as localidades, né? A República Oligárquica, também chamada de República Velha, ou também chamada República do Café com Leite, onde os grandes fazendeiros, esses coronéis, vão comandar a política e vão comandar o processo político e econômico do Brasil. Tranquilo, pessoal? Então, esse coronelismo que começou na distribuição de patentes lá da Guarda Nacional, lá no período regencial, você vai observar que esses coronéis vão ter poderes locais e vão influenciar e muito o voto naquele momento, porque o voto ele é aberto. Nesse caso, você observa o quê? O curral eleitoral, o voto de cabresto e entre outras coisas. A política dos governadores, muito interessante, por quê? Troca de favores. O presidente que estava em exercício do poder naquele momento, ele teria que ter apoio das oligarquias mais importantes, como São Paulo, Minas Gerais, também tinha o Rio de Janeiro, também, mas principalmente as principais oligarquias de São Paulo e Minas. Nesse caso, ele precisava de apoio para poder governar. O que ele faz? Ele faz um pacto, uma aliança entre a política dos governadores, onde ele teria apoio desses governadores, desses estados, e principalmente esse apoio era dado e muito pela influência dos coronéis em regiões locais. Beleza? Óbvio que essa política dos governadores será uma troca de favores entre o presidente e as elites. Tranquilo, pessoal? Continuando. A política de valorização do café. Exatamente isso. O Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté era um empreendimento para essa política de valorização do café. Se produzia tanto café que o preço do próprio café lá fora começava a cair. E isso prejudicava esses grandes fazendeiros. O que acontece? É feita uma política de valorizar o café, onde nesse Convênio de Taubaté é firmado que eles iriam comprar esse excedente de café num estoque. Para quê? Para forçar o aumento do valor. Como que iria forçar isso? Óbvio que a compra desse café, desse excedente de café, iria diminuir o café que seria, nesse caso, ofertado lá fora. Óbvio que quando a oferta é menor, esse valor tende a crescer. Desculpa aí, pessoal, que eu estou um pouco gripado, beleza? E nessa primeira república, nós teremos algumas revoltas, como revoltas rurais e revoltas urbanas. Revolta da Vacina, Chibata, Canudos e entre outros, beleza?
E depois disso, teremos o fim da Primeira República, através da Revolução de 1930, com a subida de Getúlio Vargas ao poder. Isso nós iremos ver na nossa próxima aula. Valeu, pessoal!